Olá, amigos e amigas que curtem a TV LW. Estamos hoje iniciando mais um Café com Turismo no contexto do nosso Turismo em Pauta, aqui pela TV LW. Esse programa é uma parceria da nossa página Alberto Turismo Arco Verde, lá no Instagram, com a TV LW, né, que produz o programa, que é dirigido por Zilma Maciel. Hoje, o programa vai falar de trade turístico, que, como nós sabemos, trade turístico é o conjunto de empresas que trabalham na atividade turística, né? Ou trabalham em prol do desenvolvimento da atividade turística. Então, são empresas que, direta ou indiretamente, estão ligadas à atividade turística. E aqui nós estamos trazendo 3 segmentos importantes do trade de Arco Verde e da região, que é o segmento de hotelaria, com a presença aqui do nosso amigo Rodrigo, que é proprietário, é uma espécie de CEO do grupo Max Hotel, o Harris e o Amaretto Hotel. Então, é um grupo importante. Então, Rodrigo Henrique representa aqui, neste podcast de hoje, o Café com Turismo, o trade de hotelaria. Temos ali a nossa amiga Marli Florencio, que é proprietária da Pedra Tour, que é uma empresa de turismo, que é uma agência de turismo, viagens e turismo, que tem sede na Pedra, mas que tem uma forte atuação também aqui na cidade de Arco Verde. Então, Marli está conosco e vai falar também sobre sua área, que é de agência de viagem, segmento importante do trade turístico. E aqui do nosso lado, antes de apresentar o nosso padre Cazuza Galindo, que está aqui representando a Câmara de Vereadores, eu apresento aqui o nosso amigo Marcos Monteiro, que é proprietário da Marcos Turismo, que é uma empresa que trabalha também com a área de turismo no segmento de transportes turísticos, que é um dos segmentos, repito, muito importante no contexto do trade turístico. E, para completar a mesa, está aqui o padre, o nosso amigo, ex-padre, mas como é um amigo meu de longas datas, eu continuo chamando de padre, Cazuza Galindo, que vem representando aqui a Câmara de Vereadores, representando o vereador Luciano Pacheco, falar de um evento importante que vai acontecer na próxima quarta-feira, que é o Café com o Legislativo. É um programa da Câmara de Vereadores de Arco Verde, que foi iniciado nesta gestão do vereador Luciano Pacheco, e que a cada mês se reúne com um segmento importante da sociedade, seja ela da área empresarial, da área social, da área da comunidade, enfim. Portanto, nós vamos falar desse evento que acontece na próxima quarta-feira, dia 11, Café com a Presidência. Por que ele está aqui? Porque este evento do próximo dia 11 será sobre o trade turístico de Arco Verde e região. E nós já temos aqui 3 atores importantes do trade que já confirmaram presença nesse café da manhã, né? Café da manhã que vai acontecer no dia 11, quarta-feira. Ok? Então, nós vamos iniciar o nosso podcast de hoje. Esse podcast é apresentado todas as sextas-feiras, às 19h30, pela TV LW, mas o que tem maior engajamento para maior divulgação, digamos assim, maior participação, são os recortes que são feitos pela diretora do programa, Zilma Maciel. Ela faz vários recortes que são distribuídos ao longo da semana. No caso, como o evento vai acontecer no dia 11, quarta-feira, nós teremos recortes já no sábado, no domingo, na segunda e na terça, para que na quarta-feira a gente tenha uma divulgação bastante expressiva do nosso programa, tá certo? Vamos iniciar, e é praxe do programa, Marli, você como dama tem preferência, né? Vamos iniciar olhando ali para além da verdade, Marli. Conte um pouco de sua vida, de sua história. Quem é Marli Florencio? Boa tarde, Alberto. Boa tarde, participantes aqui do café. Boa tarde aos ouvintes do Café com Turismo. Marli Florencio é uma mulher simples,
de família humilde, que se formou professora, estudou aqui em Arco Verde, né, aqui na AESA, e sou aposentada, né, hoje aposentada, mas a aposentadoria por si só, né, eu não me fez refém do termo que traz a ociosidade da aposentadoria, né? Então, busquei outras atividades pós-aposentadoria, né? E aqui estou hoje no turismo. Foi uma escolha, né? Primeiro porque eu já gostava de turismo, gostava de viajar, enfim, de conhecer coisas novas. E eu possuí loja na Pedra, eu sou de Pedra, né? Moro em Pedra. E, como você já falou, eu atuo não só na Pedra, mas aqui na região, em Arco Verde principalmente. Então, surgiu, eu tinha loja e quando eu me desliguei da loja, fiquei 25 anos. E quando eu me desliguei da loja, também veio a aposentadoria, né, de professora. E aí eu busquei alguma forma de me manter na atividade. E foi quando juntei essa necessidade de ocupação pós-aposentadoria e a vontade de viajar. E, na então ocasião, eu já vendia passagens dentro da loja. Aí, quando eu me desliguei da loja, eu levei a venda de passagens, né? Montei um negócio bem pequeno e comecei apenas com a venda de passagens, que era o que eu já fazia na loja. Só que, com o tempo, eu senti a necessidade de somar outros produtos turísticos, né? E aí foi surgindo excursão, reserva de hotel. Hoje a gente trabalha com excursão, com reserva de hotel, com contratação de guias, contratação de transfer, enfim, todos os produtos turísticos que pode uma agência trabalhar. Enquanto pessoa, sou dona de casa, né? Gosto, como já disse, gosto de viajar, gosto de pessoas. Eu acho que é uma virtude de Marli, que eu considero talvez a mais nobre, pelo menos no que diz respeito à humanidade, né? Eu gosto de gente. Gosto de estar com pessoas, gosto de conversar, de ouvir, de aprender, de ajudar, enfim. Também participo de um grupo solidário, Pedra Solidária, que é um grupo lá da Pedra, e nós é um grupo de pessoas que trabalha voluntariamente, né, ajudando menos favorecidos. E isso foi uma escolha que me fez muito feliz e gratificada. Muito bem, tá certo. É isso. Ok, muito bem, Marli. Boa apresentação. Vamos então agora pedir, né, a apresentação, né, do nosso amigo Marcos, né? Eu conheço também de longas datas, é um empresário aqui do ramo de transportes turísticos. E aí eu pergunto, quem é Marcos Monteiro? Olá, Alberto, amigo Rodrigo, minha amiga e parceira Marli, o padre Casusa. Essa pergunta, Alberto, é uma pergunta muito interessante, porque dizer quem é Marcos, eu teria que contar toda a minha trajetória, teria que ser um episódio só do podcast para contar a minha história, porque eu sou, né, o resultado das minhas experiências, não é verdade? Então, o que acontece? Eu vou contar aqui um pequeno resumo, né? A maioria das pessoas arcoverdenses já me conhece minha história, que eu faço questão de onde eu chego contar a minha história, porque as pessoas costumam ver apenas o presente, não olham o que acontece lá atrás. Então, eu sou, como Marli, eu sou pedrense, na verdade. Temos dois representantes da pedra. Sou pedrense.
E sou casado, sou cristão, pai de 2 filhos. E eu comecei no ramo de transporte há muito tempo atrás, né? Fazendo, na verdade, o transporte alternativo propriamente dito. E nas idas e vindas para Arco Verde, eu visualizei uma carência muito grande de um transporte regulamentado, um transporte de qualidade em Arco Verde. Só tinha empresas, né, clandestinas, pessoas físicas fazendo esse trabalho. Então eu comecei a enxergar uma oportunidade. Então foi assim, eu comecei a atuar aqui em Arco Verde. Transferi a minha empresa, que era na Pedra, para Arco Verde. Hoje a nossa empresa, algumas pessoas ainda pensam que é na Pedra, mas nossa empresa é em Arco Verde, é Arco Verdense. E a gente começou a atuar no transporte em Arco Verde, com todos os diferenciais que eu já tinha visualizado que não existiam em Arco Verde. E até hoje existe uma carência nessa questão que foi o motivo que a gente tomou conta do mercado de transporte de Arco Verde. Hoje nós somos líderes de transporte em quantidade de veículos e também na qualidade. Nós oferecemos um transporte diferenciado. Nossa empresa, eu quero ressaltar aqui, que é um ponto que eu quero debater mais na frente, sobre a legalidade do transporte. No desenrolar da conversa, eu quero debater com vocês essa questão, porque existe muito transporte clandestino em Arco Verde, transporte turístico clandestino, que não está dentro das regras, né, que exige a regulamentação do transporte. Mas isso é um assunto mais para frente. Voltando para mim, né, para a minha história, então aconteceu isso. A gente começou a operar aqui em Arco Verde, graças a Deus. A gente teve uma aceitação muito grande, né? Várias empresas em Arco Verde, né, são nossos clientes, então a gente começou a investir. Quero só ressaltar aqui um detalhe, agora nesse primeiro trimestre, a gente investiu R$2 milhões em veículos, justamente para consolidar, né, essa liderança que a gente tem aqui em Arco Verde. E é isso, Alberto. O resumo da minha vida: eu sou empreendedor, vivo aqui nessa labuta de empreender no Brasil, que é uma luta do cotidiano, como nós sabemos. Mas, resumindo em poucas palavras, Marcos sou eu, um conjunto de pessoa física com pessoa jurídica, que eu incorporei à minha empresa, né? Apesar de eu ser formado em biologia, na ESA, né? Mas atuei por pouco tempo e segui para esse caminho de empreendedor. Muito bem. Ok, Marcos, muito bem. Também foi uma boa apresentação. Você já é muito conhecido aqui em Arco Verde, mas agora ficou ainda mais conhecido, né? Você abrir assim o coração para falar um pouco da sua trajetória. Rodrigo, esse aqui eu conheço de muitas datas, né? Rodrigo é filho de um grande amigo meu, Genivaldo Henrique de Araújo, né? Velho companheiro de Lions Club, de jornada, de muitas viagens que fizemos juntos. E o Rodrigo eu conheci ele pequenininho, né? Jovem ainda, então não é que eu seja tão velho, aquele é muito jovem. E Rodrigo hoje está à frente do grupo todo, né? São 3 equipamentos de hotelaria e outros investimentos que eles têm, né? Outros empreendimentos, aliás. E aí eu gostaria que você pudesse também, Rodrigo, olhando ali para a lente da verdade, dizer quem é o cidadão Rodrigo Araújo. Rodrigo Henrique de Araújo. Isso. Boa tarde a todos. Pois é, né? A gente se conhece desde pequenininho, né? E é um prazer estar aqui. Eu sou filho, né, de uma família, de um pai que é arcoverdense, né? Minha mãe é de Buíque, mas viveu muito tempo aqui, estudou, cresceu aqui também. Me formei em ciência da computação, né? Por um tempo, trabalhei um bom tempo na área de tecnologia e sempre tinha essa veia empreendedora, né? Que talvez herdei aí do meu pai, essa vontade de ter um negócio. Então, com a oportunidade de ampliar a rede, né? Ele tinha já consolidado um hotel aqui na cidade e juntos a gente conseguiu ampliar, né, nosso grupo com mais hotéis e outros negócios.
Então já venho trabalhando junto com ele há um tempo. Hoje estou na direção geral, né, na diretoria, assumindo toda a responsabilidade e o comando das empresas. E graças a Deus fazendo crescer, a gente dobrou, acho que triplicou o número de funcionários nos últimos anos, de faturamento e tudo mais. Perfeito, ótimo. Foi bastante sucinto, mas fez um resumo importante, né? Você também é casado, tem filhos, e sua esposa também é também você a conheceu na faculdade, né? Isso, conheci na faculdade, sou casado, tenho 2 filhas. A gente mora aqui hoje, né, atualmente, e arrastei ela de Recife para cá, né? Ela se mantém Como é o nome dela? Marcele. Marcelo. Ela também é da tecnologia, se mantém hoje na tecnologia, hoje trabalha em home office. Não se arrepende de ter se mudado para cá, né? A vida no interior é outro nível, é outra, né? É uma cidade maravilhosa para conviver. Não, muito bom. a gente, né, nós digamos, a gente não tem tudo ainda, mas o principal a gente tem, né? E o que a gente não consegue nas grandes cidades é a tranquilidade, é andar, né? Ter os filhos brincando ainda, próximo da família, né? Sem tanto estresse como a gente tinha lá. E apesar de, né, como o amigo falou, né, empreender não é tão fácil, mas quando está na veia, né, é melhor. E estando aqui numa cidade como Arco Verde é mais fácil ainda. Perfeito. Ok. Bom, está aqui conosco também o nosso Cazuza Galindo. Ele não precisa fazer uma apresentação, porque todo mundo conhece, sabe da sua trajetória. Filho de seu Valdir, da farmácia, né? E é um arcoverdense aqui nato, né? Um arcoverdense de coração. Valdir é um ícone da história de Arco Verde, porque era um amigo de todo mundo, né? Eu me lembro, Valdir era amigo do meu pai, amigo dos amigos do meu pai. Todo mundo conhecia Valdir e sua farmácia, né? Que por muito tempo, Valdir não tinha hora, para qualquer hora ele abria a farmácia para atender, domingo de madrugada, qualquer hora. E Cazuza, ele foi prefeito lá de Poção, e hoje atua. Então faça aí um breve, um resumo mesmo, porque senão o programa todo vai embora só com a apresentação dele. Dá um romance, né? Então faça um resumo e em seguida já emende falando da importância desse encontro da próxima quarta-feira. Pronto. Eu sou arcoverdense, né, há 51 anos e tive a honra de ter meu pai, né, que era conhecido como médico dos pobres. Então perfeito. Ele tinha essa característica e eu aprendi a ser comerciante com ele, até porque ele botava os filhos para trabalhar. Eu lembro do meu primeiro dia de trabalho, né? E o filho do dono da farmácia ele me deu uma vassoura para varrer a farmácia e disse: você vai começar a ser empresário assim. E eu Naquele tempo não era exploração infantil. Era não. Era diferente. Então me tornei sacerdote na Diocese Pesqueira, fui coordenador diocesano pastoral, substituindo Padre Inocêncio Oliveira, que já foi desse cargo, e Padre Adil Simões. Aí eu tive a honra de suceder 2 grandes homens, né? E também fui secretário de Dom Mauro Morelli, aquele que idealizou o Fomiséria. Eu fui secretário executivo aqui no Nordeste, trabalhando no combate da miséria e a fome. Me tornei prefeito de Poção por 4 anos, e lá vi a potencialidade turística também. Então, turismo eu conheço bastante, quais são os desafios, quais são os entraves. E trabalhei na Secretaria de Planejamento, na gestão de Wellington, especificamente com as associações e responsável pelo censo do IBGE. Né? Quebrar o entrave daquele de Arco Verde, só não passa de 70 mil habitantes. Então, a minha missão foi fazer Arco Verde... Hoje tem quantos habitantes em Arco Verde? 82 mil habitantes, oficialmente, com potencial de 87, devido a alguma perca de território que nós tivemos para Pedra e para Buíque e Sertânia. E, atualmente, o presidente Luciano me chamou com a missão de colocar um tom novo na Câmara de Vereadores, trazer uma Câmara de Vereadores que faça um planejamento, né? Apresentar uma proposta. Tanto que no planejamento da Câmara de Vereadores, a gente acrescentou a função de legislar e de fiscalizar, a função de assessorar o Executivo.
Ou seja, a gente tem essa capacidade de ajudar o executivo a governar a cidade. Então, aqui eu estou muito feliz, estou muito confortável, né, com vocês, até porque quarta-feira nós vamos nos encontrar e a gente vai, através desse café com o Legislativo, Alberto, e foi uma proposta sua, e é louvável essa sua proposta, e o presidente Luciano acolheu de pronto, foi logo terminando a reunião, para que a gente possa escutar os anseios dos empresários, de todos os segmentos, né? Inclusive um anseio desse. E até porque a gente vai fazer um grande debate, porque a gente vai fazer uma escuta realmente e vai colher essa escuta, e isso a gente vai gerar um relatório. Não é apenas um encontro para tomar café, é para pensar Arco Verde em todos os seus níveis, comercial, né, turístico, né, cultural, né, e isso também apresentar ao executivo, né, e trazer o legislativo também para a conversa, né. Então, eu acredito que vai ser um momento muito bom, né, vai ser um momento de debate, de troca de experiências, também de anseios, de apresentar as dificuldades, até porque planejamento, a gente só faz planejamento se tiver um problema. Então, a gente precisa escutar quais são os problemas que nós temos, né? A palavra-chave de qualquer planejamento é o problema. Ninguém planeja sem ter um problema. E se todas as ações tiverem muitos problemas, é porque ela nunca foi planejada. Então, essa é a vertente do planejamento público, né? Se uma ação está tendo muitos problemas, é sinal que realmente requer um planejamento mais aguçado. E ainda eu trabalho com análise de dados para tomada de decisão, né? É algo que a gente precisa também trazer para esse mundo empresarial, né? Fazer o comércio à luz de interpretação de dados, de coleta de dados. Arco Verde é um berço, né, de informações que pode ajudar cada empresário, né? Eu me lembro quando o Harris Motel nasceu, né? O maior lema, o lema mais bonito que eu achei na minha vida. Eu fiz até uma pregação com esse lema. O Max Hotel, né? O Harris, onde o amor acontece. Foi um lema muito bonito. Então, modéstia à parte, né? Onde o amor acontece, né? Foi... Cara, que coisa maravilhosa, né? Porque é algo que vai além, né? Eu até fiz uma pregação com isso. Eu não posso mostrar a gravação, né? Só para quebrar o gelo. Perfeito. Então, o evento acontece quarta-feira, 9 da manhã, na Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, e estão convidados todos os empresários. Do trade turístico. Do trade turístico e a todos os que interessar contribuírem para que isso possa acontecer, entendeu? A contribuição de uma pessoa, uma colocação, uma dúvida, um problema, pode ser uma luz para o desenvolvimento. É muito importante. Eu acho que quando a gente sentou e fez o de trânsito, saíram muitas ideias, mas foram muitas ideias. O senhor estava lá presente, e para melhorar o trânsito, e o trânsito está ligado diretamente ao comércio, está ligado ao trade, à mobilidade, né? Então, acho que a gente está começando a fazer uma cadeia, e o presidente Luciano Pacheco está muito sensível a isso, a criar uma agenda positiva, uma agenda de escuta, até para que isso possa virar lei, né? Até para solucionar problemas que possam ser históricos na nossa cidade, e sensibilizar também, e assessorar ao executivo, né? Trabalho em parceria. Perfeito. Marli, vamos conversar sobre a Pedra Tour, a empresa de turismo. Além dos limites da Pedra, ela está localizada, sediada na Pedra. Isso. Mas ela vai além dos limites da Pedra. E eu tenho acompanhado suas redes sociais, o Instagram da empresa, o Facebook também, e vejo que vocês têm programado assim várias excursões. E uma das que vem ocorrendo muito fortemente é a de Caruaru. Vocês têm levado o excursionista para Caruaru. Como é o planejamento? Como é que você vende essas viagens? Eu vi que inclui Arco Verde, Pedra e Venturosa. Então, fale um pouco como é a organização dessas excursões que você organiza, né, lá na sua empresa, a Pedra Tour. Então, nós começamos, como eu já falei, né, apenas com venda de passagens. E aí fui sentindo a necessidade de levar as pessoas para conhecer Pernambuco. Eu tinha vontade, porque eu mesma não conhecia Pernambuco, né?
Então, assim, a gente sabe que Pernambuco tem um potencial muito grande, muito forte no interior, né? E eu sabia que as pessoas se limitavam à capital, à região metropolitana, enfim. E eu comecei graças ao parceiro Marcos, né? Que a agência sozinha não funciona, né? E Marcos conversamos e ele topou, né? Aí a gente começou no início com muita dificuldade, né? Com poucas pessoas, não era, Marcos? Isso. A gente começava uma van pequena, às vezes só empatando, às vezes até pagando, né? Mas a gente tinha a intenção de mostrar o nosso nome e a marca, né? Enfim. Aí começou, eu acho que a minha vontade de conhecer o São João de Caruaru, né? A parte cultural mesmo, não aquela só banda, só festa, né? E aí conversei com Isabel, ela, na então ocasião, ela estava fazendo um trabalho aqui e ela é guia, né, de turismo, e conversei com ela e ela me incentivou. E aí falei com o Marcos, né, e a gente fez essa parceria e levamos a primeira vez, em 2018, nós levamos um grupo de 12 pessoas. Fomos numa van com 12 pessoas. E aí repeti, né, esse ano é o 4º ano que estamos indo. Quando foi o ano passado, a gente já foi com um ônibus e um micro. Não é isso, Marcos? Isso. E esse ano eu tenho esperança estamos na porta, né? Vai ser no dia 15, e eu tenho esperança, sim, de a gente ultrapassar esse número. E, assim, esse passeio para lá a gente faz durante o dia, eu chamo ele de Caruaru Cultural. A gente vai para a feira, depois da feira a gente vai para a Casa Rosa, depois da Casa Rosa vamos para o Alto do Moura, depois vamos para o Caruaru, aquela parte, estação cultural, onde você vai encontrar diferentes apresentações culturais, e a gente passa também no Pátio do Forró, onde as pessoas apenas conhecem, né? Alguns tiram foto e tal, mas voltamos entre 8 e 10 horas. Máximo 10 horas nós estamos voltando. O foco é mais cultural. O foco é cultural, isso. E é uma viagem, sempre bate e volta, a Pedra Tu, ela está focada no bate e volta, né? Esse trabalho mais de discussão e voltar no mesmo dia, enfim. E uma coisa que é importante eu ressaltar é que quando a gente faz essa viagem, a gente não leva só pessoas de Arco Verde, Pedra, nem Venturosa. Não. A gente já levou, desde a primeira, a gente já levou pessoas de Salvador, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Então, muitas delas estão aqui em Arco Verde, mas têm curiosidade de conhecer o de Caruaru, entendeu? Então, um dia só vai e volta. Esse ano, mês de março, mais ou menos, eu recebi uma mensagem de pessoas do Rio de Janeiro que queriam saber a data do Caruaru Cultural, que a gente faz, e a data da Caminhada do Forró de Arco Verde. Porque eles queriam marcar o voo de modo que não perdessem esses 2 eventos. E aí já pode marcar, são 3 pessoas, pode nos incluir nessas 2 viagens. E aqui já estão, né? Já estão aqui e vão nos acompanhar, tanto para a Caminhada do Forró, como para Caruaru. Então é isso, é um dia bem interessante, alegre, sabe? Aí as pessoas normalmente formam grupos, né? Aí levam pandeiro, triângulo, e aí eles mesmos fazem a festa, a começar do ônibus, né? E Marcos também organiza o ônibus, já deixa todo caracterizado para o período. E é isso. Quem quiser participar dessa excursão,
como é o procedimento? Quer dar o telefone para contato ou também pode ser através de rede social? Pode ser através de rede social, mas pode ser também através do contato, né? O WhatsApp 87-99138-0002. Perfeito. Então, antes de que eu seja acusado de estar promovendo São João de Caruaru, e eu também sou extremamente defensor da minha cidade, mas eu quis fazer essa pergunta porque eu tenho observado que é um trabalho muito bem feito que a agência de viagem dela vem fazendo. Mas daqui a pouco eu vou perguntar a Marli sobre a ligação da empresa dela com o São João de Arco Verde. Então, isso eu vou perguntar, não tenho a menor dúvida disso, que o mais importante aqui para a gente é falar de Arco Verde e da região. Claro. Marcos, a Marcos Turismo começou pequena, naturalmente, hoje é uma empresa de porte médio para grande, né? Quando você começou, você disse que tinha um ônibus, 2 ônibus. Comecei com uma van, na verdade. Uma van, você disse aqui. Como é que está o nível da empresa hoje? Como é a participação dela no contexto no contexto do trade turístico? Eu estava conversando com você quando eu telefonei para convidá-lo para participar e eu estava conversando com você, existe no contexto do turismo 3 tipos de viajantes, né? São 3 viajantes que você atende os 3 tipos de viajantes. É o viajante que é o turista. O turista é aquele que se desloca para uma cidade para conhecer os seus atrativos ou participar dos eventos, mas que fica pelo menos 24 horas. Utiliza o hotel, né? E aí conhece a cidade, enfim. Mas ele passa pelo menos 24 horas naquele local, né? Seja para uma excursão, seja para uma visita turística localmente, ou até com tentáculos para visitar outra cidade, por exemplo, Arco Verde, mas vou ver a Pedra, também vou a Buíque e tal, mas fica pelo menos 24 horas. Tem um segundo tipo de viajante, que é o excursionista, que é o que Marli acabou de nos ensinar, que nos deu uma aula aqui de como ela trabalha nessa área com excursão. Então, o excursionista é aquele que participa de uma viagem mais abrangente do que o visitante, onde ele vai, menos do que o turista, onde ele não dorme na cidade, mas ele passa um período maior, vai pelo menos de manhã ou à tarde, se ficar à tarde e à noite, ou de manhã e à tarde, o dela fica uma parte da manhã, toda a tarde e uma parte da noite, e aí a pessoa conhece os atrativos, participa de eventos específicos, mas foi importante para a cidade também, porque ela vai aos restaurantes, compra souvenirs, compra artesanato de uma forma geral, consome na cidade, né? E tem um terceiro tipo de viajante no contexto do turismo, que é o visitante. O visitante nem sempre é tão importante, mas você também trabalha com ele, que é aquele que aluga o seu ônibus para um bate e volta rápido. Geralmente acontece com shows artísticos. Então, você, em relação ao São João de Caruaru, ou mesmo ao Festival de Inverno de Garanhuns, ou aquelas festas que tem chamado de festa de março, festa de maio, que antigamente era festa de padroeiro, Isso. ou de aniversário da cidade. Hoje chama festa de março, festa de abril, a festa do mês. Isso. Então, essa pessoa vai até a cidade, assiste. Quando eu era secretário de turismo, eu costumava dizer, são importantes para fazer número e para ser politicamente importante para o chefe, o prefeito ou a prefeita. Por quê? Porque eles dão volume à festa, mas geralmente não consomem e trazem levam a bebida, levam até a comida às vezes, sujam lá, vão embora, vão dormir em casa. Então, não é o foco do turismo, mas tem esses 3 tipos. Desses 3 tipos, você trabalha com esses 3 tipos de viajante. Como é que você tem desenvolvido esse trabalho? Você aluga diretamente, você tem agência de viagem também, como Marli, mas você, além da agência de viagem, também tem a sua agência de transporte. Como é que funciona? Dê uma geral aí dessa minha divagação que eu fiz aqui. Alberto, essa pergunta sua
importantíssima para a gente poder detalhar o transporte em si. Além desses 3 tipos que você falou de viajante, a gente tem alguns segmentos dentro do fretamento que não se enquadra no turismo propriamente dito. Certo, é verdade. Certo? Mas vamos falar primeiro desses 3 que você citou aí. Seguinte, como a gente opera? Como eu já disse anteriormente, eu opero também como agência de turismo. Como é a agência? Eu faço meu pacote, contrato o hotel, né, e divulgo e vendo as passagens e levo nos meus próprios veículos, levo os passageiros. Também você quer fazer uma viagem com sua família, sua escola, sua igreja, seus funcionários, vem até mim, eu quero um veículo de 15 lugares, 20, 30, 50, eu alugo também dessa forma. E também as pessoas que faz bate e volta em praia, vai para um evento em Recife, em Caruaru, a gente trabalha. Esses tipos se enquadram, né, no turismo. Mas a gente também opera no fretamento corporativo. Qual é o fretamento corporativo? Uma empresa que precisa transportar os funcionários, a gente aluga o veículo para transportar. A gente opera também no receptivo, aeroporto. Hoje nós somos uma referência aqui em Arco Verde, no receptivo de aeroporto e artistas e bandas. Como a gente tem uns veículos, né, que geralmente vão de pequeno porte, de um veículo diferenciado, aí nós somos referência. Hoje a gente já recepcionou inúmeros artistas que tiveram aqui em Arco Verde e região também. Em Garanhuns a gente atende. Caruaru, a gente estava no São João do ano passado, a gente fez logística em Caruaru com os artistas, né? E esse ano estaremos aqui também em Arco Verde. Essa semana estaremos em Poção, fazendo logística lá. Então, o transporte é uma coisa que envolve tem uma amplitude muito grande. Mas sobre a questão do turismo, a gente também faz um turismo de bate e volta. A gente tirou de Arco Verde uma ideia da questão do bate e volta, porque quando se fala, vou fazer um bate e volta para a praia, o pessoal diz, Deus me livre, misericórdia, eu vou passar o dia sofrendo na praia, volto cheio de areia. A gente, após a pandemia, a gente acabou com essa ideia. Por quê? Como é o nosso bate e volta na praia? A gente contrata um receptivo lá na praia, seja em Recife, seja Porto de Galinhas, Maragogi, a gente contrata um receptivo. O que é um receptivo? Que muita gente não tem o conhecimento. É um local com piscina, com banheiro, né, para tomar banho, com mesas, com cadeiras, com restaurante. Ou seja, um lugar que você fica lá à vontade, à beira-mar. Você vai para a praia, volta para a piscina, vai para a praia. No fim do dia, toma um banho, troca de roupa, vem tranquilamente. Então, a gente criou esse modelo de bate e volta e todas as vezes que a gente lança uma viagem desse tipo, é casa cheia. Estivemos agora no mês passado, fomos para Maragogi, tivemos que deixar a gente aqui, porque não tinha mais veículos, os outros estavam alocados, só estava com um ônibus disponível. Deixei muita gente sem ir, que é uma coisa diferenciada, que o pessoal só tinha aquele costume. Então, Alberto, a gente opera com agência em Arco Verde, tem a parceria também de Marli, que abrange Venturosa e Pedra, e também Arco Verde, e a gente tem oferecido um transporte diferenciado, que é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, Alberto, sobre a questão da legalidade do transporte, que a gente tinha falado anteriormente. Veja só, existe hoje 3 órgãos que regulamentam o transporte de passageiros, certo? O primeiro é o Ministério do Turismo, com o certificado do cadastro, que regulamenta tanto a agência quanto o transportador, certo? E existe a empresa que regulamenta o transporte intermunicipal, que é o quê? De um município para outro dentro do estado de Pernambuco, que é a EPTI, Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal. E existe a NTT, que é um órgão mais conhecido, que é uma agência, é uma autarquia, na verdade, federal, a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que regulamenta o transporte
interestadual, ou seja, eu vou sair com um transporte daqui para Alagoas, Paraíba, qualquer outro estado, eu tenho que tirar uma licença desse órgão para poder conduzir esses passageiros. O que acontece hoje em Arco Verde e região? Muita gente, não, a maioria, não tem, talvez nem conheça esse regulamento. E é importante conscientizar os passageiros, os clientes, a respeito disso, para questionar. Antes de locar um veículo, de alugar uma van, alugar um ônibus, questionar a empresa ou a pessoa. Empresas têm pouco de transporte, mas questionar a pessoa. Esse veículo é registrado, esse veículo tem a licença, esse veículo tem um seguro de passageiro, que é exigido por lei, para poder valorizar e ter a própria segurança. Você vai sair daqui para uma viagem de 300, 400 Até por quilômetros uma questão de segurança. com sua família, sem saber as procedências. Né? Muitas vezes o pessoal liga apenas para o valor, o preço. Porque o que acontece? Você sabe, existe muito segmento. Transporte alternativo é um segmento de transporte. Mas uma pessoa que faz o transporte alternativo, Alberto, ele não está apto a fazer o transporte turístico, nem o fretamento. Isso, é Não é verdade. verdade? Porque é outro segmento totalmente. E o que acontece muito é isso. O pessoal faz transporte alternativo, quando alguém consulta em relação à viagem, faz. Uma carência, infelizmente, da fiscalização, e fiscalização é muito grande a carência, mas eu quero até criar uma campanha aqui de conscientização das pessoas, para elas poderem questionar essa situação, porque eles estão colocando em risco a própria vida e dos seus familiares e dos seus clientes, que tem algumas pessoas que fazem. Né? Para você ter uma ideia, hoje a gente atende inúmeras escolas, hoje aqui em Arco Verde, o turismo pedagógico, né? Inúmeras, a maioria das escolas, a gente, aqui de Arco Verde, a gente é quem faz o transporte, justamente por conta dessa legalidade, que não só a escola exige, como também os pais dos alunos. Eu até comentar que minha menina, ela estuda no Cardeal, né? Já fez algumas viagens contigo. E ela já falou isso como eu sempre me preocupei bastante, né? Porque eu na época que eu estudava, os ônibus não eram essas coisas todas, não. A gente ia na... E também a gente era feito outro material antigamente, parece, né? E eu me preocupava muito, né? Como é esse cara? Não, papai, é muito bom assim e tal. Ela só fala do Wi-Fi, né? Que o resto não importa. Não pode faltar o Wi-Fi. Mas aí, parabenizo aí. Eu fiquei tranquilo, assim, quando eu vi a estrutura lá do transporte. Então, Roberto, é isso que a gente oferece aos clientes de Arco Verde e região. Hoje a gente atende um leque grande da cidade vizinha. A gente tem cliente em Buíque, tem cliente em Custódia, Sertânia, Garanhuns. A gente tem alguns clientes lá. Caruaru, a gente tem cliente, Pesqueira, Belo Jardim. Então, como é o contato? Marli vai intervir, ela pediu para intervir aqui, ela tem falar sobre isso. É importante realmente essa segurança, até porque quando você vê um acidente que ceifa vidas, geralmente esse ônibus não é legal. Né? Isso acontece muito, a gente vê aí acidentes, porque realmente tem que se cercar de toda a segurança possível, né? Para entrar em contato com a sua empresa, como através de rede social, telefone? Alberto, hoje a gente tem uma presença muito forte no Instagram, né? Marcos Online, @ e também pelo WhatsApp, né? Que a gente está sempre divulgando, 8791103345. Essas são as duas principais, os dois principais contatos que a gente tem. Antes de passar a palavra aqui, vai falar de hotelaria, Marli gostaria de fazer uma... Sim, isso. Quando o Marcos fala nessa legalidade do transporte, isso foi uma coisa que a Pedratur fez a Pedratur escolher ele, né? Marcos Turismo. Também pela nossa proximidade, né, de morar na mesma cidade. Mas o que pesou, de fato, foi isso. E a cada vez que a gente vai uma viagem, que as pessoas percebem a diferença, aí sim eles entendem, né? E quando eu faço as divulgações, os posts e tal, e divulgo, eu faço questão de colocar Pedratur e Marcos Turismo. Porque quando vai o nome Marcos Turismo, então as pessoas já entendem que tipo de transporte está levando, né? Que é um transporte de qualidade, enfim. Gostaria de aqui, né, parabenizá-lo por ter essa visão, né, e
dizer que a gente tem assim muito em comum, né? A gente é muito preocupado com a qualidade, né? E por isso talvez que a gente esteja nessa parceria. Desde que a Pedra Tour começou a fazer a excursão, Marcos Turismo Muito bem. está conosco, enfim. Ótimo. Rodrigo, vamos falar no contexto do trade turístico, vamos falar de hotelaria agora. Como você, né, enfrenta nós temos uma situação em Arco Verde, porque o nosso turismo aqui é sazonal ainda. Nós não temos ainda hoje o chamado turismo o ano todo, né? Mas estamos fechando esse ciclo, né, a partir do momento que nós já temos, começando com o Carnaval e chegando às festas de final de ano, nós temos vários eventos que estão começando. É um calendário de eventos que praticamente está funcionando quase que o ano todo. Mas o nosso turismo ainda digamos assim, ainda sofre de uma certa sazonalidade. E aí eu te pergunto, no caso do Max Hotel, né? E aí, falando do Max Hotel, a gente está falando da rede hoteleira como um todo, né? Arco Verde hoje tem pelo menos cadastrado na prefeitura em torno de 15 equipamentos de hotelaria, né? Cadastrado, tem muito mais, mas esses são os que estão cadastrados. E considerando equipamentos de hotelaria e extra-hotelaria, deve chegar aí a 17, 20, mas 15 hotéis, pousadas, mais ou menos isso, em torno de 1.300 leitos, né? Como é que isso funciona no período que não é o período do São João, que não é o período da Semana Santa? Como é que vocês... como é a demanda fora desses períodos? Isso. A Arco Verde ela tem uma característica assim, bem comercial, né? Bem as pessoas virem de passagem ou a trabalho. Então, basicamente, assim, a semana ela é bem... Acho que os hotéis têm bastante ocupação, pelo menos conosco lá. Durante a semana a gente está sempre lotado. Principalmente ali meio de semana, assim, não demorar muito, acho que fica sem vaga na cidade. Fim de semana, né, como você falou, a gente não tem... É uma característica de um público um pouco diferente, né? Um público mais focado aí no lazer, né? No bem descontrair, alguma coisa. Então, Arco Verde, em alguns momentos, né, nesses eventos São João, o Natal, fim de ano, o Carnaval, a Semana Santa. Então, em alguns momentos, a gente consegue atrair esse público de lazer, que acaba ocupando os hotéis, restaurantes e trazendo esse público para a cidade. Em alguns momentos não de sazonalidade, mas como você falou, tem melhorado, né? Aos poucos os governantes estão entendendo que o turismo, eu digo assim, que o turismo é a melhor indústria para um município. Por quê? Porque é serviço, né? Então, serviço, o imposto fica no município, né? Então, envolve muita gente, envolve do pipoqueiro, restaurante, o pessoal que vende roupa, hotelaria, não só hotelaria. Então, assim, muita gente acha que só a hotelaria é beneficiada. Muito pelo contrário, é a cidade inteira. Eu acho que você vê exemplos de cidades como Gramado. Gramado, quem vai lá, é uma aula de turismo, é impressionante ver aquilo. Funciona domingo a domingo, lotado de gente, as pessoas, né, vêm com clima para literalmente gastar na cidade, trazer... É como se fosse uma exportação, né? A gente diz, a balança comercial lá, o bom é a gente vender para fora para o dinheiro entrar. Então, a melhor forma de fazer isso no município é o turismo. Porque as pessoas vêm de fora gastar o dinheiro no município e esse dinheiro fica no município. Então, assim, vem melhorando, né? Os governantes vêm aos poucos enxergando cada vez mais a importância de criar esses calendários, de ter uma frequência de ações. Não só necessariamente, Alberto, o que você comentou, né, que tinha muito essa ideia de ter que ter grandes eventos, né? Grandes eventos com grandes públicos. Às vezes isso nem trai, né? Nem atrai o público interessante, né? Como você comentou. Só um visitante, às vezes. Que às vezes trai... né? Para aquele evento pontual e volta. E aí às vezes atrai um público que não... economicamente não trouxe nada para a cidade, né? Talvez até a gente tenha prejuízo aí no investimento desse evento e tudo mais, que o público não foi interessante. Às vezes tem eventos que são mais simples,
que são mais interessantes. Às vezes uma atração até, falando em show, né? Falando em show, às vezes tem atrações que atraem um público, digamos, mais qualificado, né? Que vem para hotel, vem para restaurante, roda a cidade, sai fazendo... né? Eu brinco que eu tenho alguns parentes que vêm em algumas épocas do ano e eles gostam de fazer o restaurante tour aqui, de sai de um, a gente almoça de um, sai dele, vai, passa a tarde em outro, vai, janta em outro e só volta para casa. Então, esse público tá gastando na cidade, né? E nem sempre é só o hotel que é beneficiado, né? Pelo contrário, é a cidade inteira. Então, ter esse calendário, né, essa coisa, e não, como eu estou falando, não precisa ser grandes coisas, né? É o que eu digo, pronto, Gramado, mais uma vez, é um exemplo. Gramado, você vai para Gramado, mas não tem show na rua. Não tem. É só o quê? Segurança, a população capacitada e preparada, a estrutura de qualidade, né? Porque show, você quer assistir alguma coisa? É tudo pago. Não tem nada de graça, né? Antigamente ainda acontecia aquelas paradas, nem isso tem mais. No centro de convenções pago e não é barato. Então não precisa ter esses shows, basta criar o clima, a estrutura, para que as pessoas se encantem em estar vindo para a cidade, né? Por exemplo, esse mirante que teve agora foi interessantíssimo, um equipamento simples que provavelmente não foi muito caro. É o Cruzeiro Novo. E as pessoas adoram. Quando eu trago gente de fora que vou lá em cima, acham lindo, ficam lá horas, tiram fotos, esperam o sol, ficam vendo. Então já cria aquele clima diferente, né? De você estar na cidade, né? Um clima propício justamente a você querer ir para restaurante, querer fazer alguma coisa na cidade, você querer ir para o comércio, comprar. Então quando eles vêm, eles sempre fazem isso, né? Comércio, vai tudo isso, então isso atrai e aquece a economia. É verdade. Eu até atrapalhando um pouquinho a sua colocação, mas você acabou colocando uma situação interessante, que às vezes o grande público não percebe. Veja, por exemplo, o show de Wesley Safadão. Ele é interessante para a cidade, sim. Para a grade artística, sim. Para os hotéis, restaurantes, não. Por quê? Porque é um pessoal tipo, é o público da cidade, vai todo ele para lá, quem não quer assistir o show, é um show interessante, mas é justamente o pessoal que vem no chamado bate e volta. É o visitante, ele vem da Pedra, Buíque, Venturosa, do Panatinga, Sertânia, Custódia, toda a região, para assistir o show, assiste o show, chega na hora do show, assiste o show e vai embora. Sim. Tem um segundo show, por exemplo, Cordel do Fogo Encantado. É um show muito forte para excursão, às vezes não para o turista em si, porque ele trazia muita gente que vinha do Recife, público forte em Recife, né? Porque o estilo e de outras cidades, até Paulo Afonso, gente de Maceió que vinha em excursão, chegava mais cedo na cidade, fazia toda, e conhecia, agora tem um Cruzeiro Novo, fosse o caso, e tem o turista, e sabe qual é o show bom para esse turista? O samba de coco. O que vem atrás do samba de coco, ele se hospeda na cidade, ele vem com esse objetivo de ver a principal atração cultural da cidade hoje, que é o samba de coco. Então, você acabou, de uma certa forma, de desnudar esse fato, essa situação. Então, para o hoteleiro, para o dono de restaurante, ele não está muito preocupado com o show de Wesley Safadão ou de João Gomes, porque esse show para o trade turístico ele não é tão importante. Talvez para Marcos, porque Marcos vai alugar, né? O pessoal de Custódia de Sertânia diz, Marcos, manda teu ônibus para cá que ele vai cheio para lá. Mas isso acontece de uma certa forma. Talvez não seja tão... Não é. Eu fui secretário daqui por 20 anos, secretário de turismo. E era o show, eu repito, para fazer o prefeito ficar feliz, porque é uma multidão, então é importante. Verdade. Do ponto de vista. Mas você mesmo, como hoteleiro, você sabe que o que está lá no seu hotel, ele vem, o que está lá, ele fica preocupado
com os shows mais do Alto do Cruzeiro e tal, Sim, né? sim. Alguns desses nomes acabam, como o Safadão, acabam engrandecendo e criando holofotes para o evento na cidade. Perfeito, né? perfeito. Que é isso mesmo. não deixa de ser importante, mas assim, que eu quero dizer é que a gente não precisa se focar, às vezes, em fazer assim, grandes coisas para atrair um público qualificado, né? Como você falou. Todo público é qualificado, evidentemente. Agora, o que você quer dizer é o público que vai trazer recursos. Isso. O público que vai para Gramado, que deixa o dinheiro em Gramado. A quem vem para São João de Arco Verde vai se hospedar lá no Max Hotel, ou no LW, ou no Cruzeiro, eles vêm e deixam o dinheiro em Arco Verde. Em Arco Verde. E como você falou, eles vêm a maior parte das vezes, assim, que eu vejo, eles saem muito durante o dia passam muito tempo ali no Coco, no Cruzeiro. Isso, é isso. Né? Indo para esses pequenos locais, tinha a da poesia lá, né, o Polo. E a bodega da poesia. acabam indo à noite também, porque já tá aqui, a gente, né, quando a gente viaja, a gente dorme o mínimo, né? Tem que aproveitar todo momento que tem possível, mas realmente não é só a grande atração que atrai, é tudo, né? É ter esses pequenos lugares, esses mais culturais, mais a cara da cidade. E é uma coisa que eu lá no nosso hotel, eu procuro, lá no Max Hotel, eu procuro mostrar, não muito só o hotel, mostrar o que tem em Arco Verde, que a pessoa se sinta em Arco Verde, né? O que é que tem essa questão do coco, nossa cultura. A gente sempre tenta mostrar nas nossas campanhas os lugares da cidade que pode atrair. Né? E também é uma característica nossa, assim, é um hotel que foi reformado, tá todo moderno, assim, eu tenho consultorias de todos os tipos, assim, que me ajudam a ter um nível de qualidade lá, de equipamentos, de processos, tudo de qualquer hotel do Brasil, né? Tem consultores que trabalham de Brasília a Manaus fazendo isso e trabalha conosco, mas eu entendo que a gente tem que fazer com que a pessoa está em Arco Verde se sinta em Arco Verde. Então eu tenho um apartamento lá super moderno, Smart TVs, Wi-Fi super veloz, a cama usada, mesmo que usa nos melhores resorts do Brasil, mas se você ver lá, a gente tem painéis da cultura local, a gente compra artesanato daqui da cidade e coloca lá só para revender a preço de custo, para a gente, com que a pessoa que venha para a cidade se sinta que assim, a pessoa tem que se sentir em casa, mas assim, mas está em Arco Verde, né? Se sinta acolhida, mas sinta um pouquinho de como é estar em Arco Verde. Inclusive, a gente tem um projeto de ampliação que a gente já começou. A gente vai fazer uma pracinha de convivência em que a gente quer fazer toda uma vila de interior. Né? A gente vai ter uma capela, eu quero colocar como se fosse um museu, uma parte de exposição assim, para que os artistas daqui da região possam expor o seu material lá, colocar à venda ou somente expor. Então a gente quer que o visitante, né, que o turista venha para a cidade e sinta um pouquinho de Arco Verde. Né? Por mais que não rode na cidade, mas que comece a ter aquela vontade de... Né? Porque às vezes aconteceu, a gente até se conheceu num evento que a gente fez na Associação Comercial, que era um andor que eu tinha, em que muito arcoverdense não conhecia o que Arco Verde era capaz de propor para o turista, né? E acabava que minha recepção lá, o que é que tem para fazer aqui? Não, tem um bar, e foi, só tem cachaça aqui em Arco Verde, não é possível. Né? Aí eu, né, com a ajuda da Associação Comercial, a gente fez um trabalho muito legal, que foi de levar parte desse trade. A gente convidou vários hotéis, agências, pessoal de restaurante, para fazer uma capacitação, um treinamento e literalmente conhecer, feito assim, virar um pouco um turista na nossa região. Então, foi bem legal isso. Eu comecei a não só dizer que só tem bar e restaurante na cidade, né? E minha equipe também assumiu isso e foi bom, assim, para despertar um pouco isso. Vi que depois algo parecido continua acontecendo,
que eu achei assim, muito importante que continue acontecendo. Muito bem. Você criou, inclusive, nessa ocasião, você criou um site, não foi? Foi. Que tem aqui, o Isso. que tem aqui em Arco Verde, né? Foi. E a Pedra participou Foi. né? Desse projeto lá. Porque eu até te parabenizo, porque assim, você tem um olhar não só aqui, mas a região, né? Porque, na verdade, é um ajudando o outro, Sim. né? Enfim, quando você divulga uma coisa da pedra, uma coisa de Buíque, né? Quando você divulga pedra, pesqueira, Buíque, então você traz aquele turista que vai ficar em Arco Verde porque é o forte hoteleiro, né? Vai ficar em Arco Verde, mas ele também pode agregar a esse passeio, outras visitas, né? Sim. E isso é importante, que pode não só divulgar, né? Como trazer, né? Mais pessoas. Isso é uma Eu característica tenho uma forte, visão assim. pela Secretaria de Planejamento, e eu dizia lá, se a gente governa Arco Verde não para 82 mil pessoas, mas governa mensalmente para 100 mil, entendeu? Devido ao fluxo de pessoas que vai além da questão turística, né? E eu sempre dizia, a gente precisa vender Arco Verde de segunda a sexta, para que eles possam vir consumir no sábado e no domingo. Sim. Quando você fez essa sua fala, eu lembrei lá da Secretaria de Planejamento, entendeu? Quantas pessoas frequentam Arco Verde para consumir serviços de saúde, de educação, de comércio, e circulam na cidade? Eu sempre dizia, olha, a gente tem que preparar a cidade para 100 mil pessoas. A gente tem que planejar Arco Verde para 100 mil, de segunda a sexta. E aí eu vejo Gramado e a gente tem que vender Arco Verde no dia a dia, a fim de que, nos finais de semana, as pessoas dizem, vamos lá em Arco Verde, vamos visitar Arco Verde, vamos nesses polos. Mas ele já vem em Arco Verde. Muitas vezes os jovens vêm com seus pais idosos para o hospital, para um médico. E aí, pensar Arco Verde nesse sentido e estruturar a cidade para isso. Tá entendendo? Eu sempre digo, quem planeja é um pouco frio e calculista, não é romântico, porque ele sempre vai trabalhar em cima de números, né? E o número real de Arco Verde, no seu dia a dia, são 100 mil pessoas, entendeu? Então, são 18 mil pessoas que estão aqui, que podem voltar e consumir o quê? Turismo, consumir cultura, né? E além do meramente comercial. Acho que realmente a gente ainda não conseguiu, via planejamento, pensar e repensar isso, vender Arco Verde de uma maneira diferente durante a semana, Alberto. Perfeito. Porque aí é um perfil de turista que não é turista, Sim. que pode ser turista. Pode Que se não, tornar. e aí é outra coisa, que vem só para um evento de um grande cantor, que bate e volta. Mas aí o dia a dia de Arco Verde, ele disse, vou voltar em Arco Verde, não só para ir no médico. Né? É verdade. Vou consumir um hotel diferente, até um hotel. Né? E eu acho assim, essa é a minha visão, né? Eu não tenho um know-how, mas eu acredito que eu tenho a convicção. Nós temos um Arco Verde de 100 mil habitantes. É uma dor que eu sinto nisso aí, que eu sinto falta um pouco, por exemplo, assim, tem melhorado, eu não vou dizer que a coisa já evoluiu bastante, mas é justamente, a gente tem muito potencial, só que está faltando um pouco de organização, né? Uma coordenação aí não sei se do município em si, principalmente o pessoal envolvido na cultura, né? O secretário, né, Pedro, que agora está na cultura, fez um excelente trabalho em relação a isso. Isso. Em relação a tentar capacitar, né, o pessoal, porque um exemplo assim, não recente, mas um pouco antes, algumas pessoas chegavam no meu hotel, né, como eu falei, quando eu tentei naquela época lá organizar, procurar fazer como se só dissesse, não, só tem bar e restaurante aqui, só tem a festinha e tal, de dizer, olha, não, vamos ali, vamos ver o evento do grupo tal, só que a gente não conseguiu acesso ao grupo, quando tinha, eles não tinham muito foco nisso aqui do turismo, então acabava nunca viabilizando um encontro, uma visitação de um hóspede, de um grupo, para esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas vinham no fim de semana, muita gente vem para o Catimbau,
né? Vem de gente de fora, da Europa, de fora daqui do continente e tudo mais, para fazer a visitação, e eles basicamente passam um dia lá, né? Então, o outro dia estão em Arco Verde, né? Então, eles procuravam muito, o que vamos fazer aqui? Queria conhecer aqui as coisas da cidade e tudo mais. Então, a gente vai direcionando esses pontos, só que eu sinto um pouco falta ainda um pouquinho da organização dessa parte cultural, de ter um lugar, já ter um programa, de ter uma organização, dizer, olha, tá chegando um grupo aqui, a gente tá preparado, é assim, custa tanto. Essa organização que melhorou, assim, tem tido esse apoio de capacitar. Exato. E eu sinto falta também de a gente ter receptivo aqui na cidade, né? Muito importante, de alguma forma ter apoio, porque né, a gente tem conseguido, como você falou, vender, né, Caruaru fora, mas vender aqui, de receber aqui na cidade ainda está um pouco... Não tem uma estrutura adequada aí. Rodrigo, vou pegando essa sua fala. Eu já recebi, eu já agenciei, né? Nós já agenciamos pessoas do Espírito Santo que vieram para o Festival de Inverno de Garanhuns e queriam conhecer Buíque. Sim. Então, se hospedaram aqui em Arco Verde e, por conta do cadastro, né, que eu sou credenciada, a Pedra é credenciada, então eles entraram em contato comigo e eu fiz todo o agenciamento de guia lá em Buíque, de transporte. Marcos foi quem transportou, era um carro pequeno, né, e tal. Então, assim, é isso também, né? Precisa que se tenha essa conexão, né? Para que se a gente possa receber, porque a gente pode sim agenciar. Marli em Pedra pode sim agenciar falta um pouco grupo, de divulgação, né? também, né? Acho que está faltando realmente assim, um pouco de essa conversa, essa união, né? de todo o trade para isso. Eu gostaria só de informar aqui a vocês, que eu já recebi um recado aqui da minha diretora, que nós já estouramos. Eita. Um assunto muito bom, né? Todo mundo interagindo. Eu acredito que foi um dos melhores programas que eu já fiz até hoje aqui, porque o assunto pessoal altamente competente, todo mundo conseguindo passar a informação e as suas ideias de maneira bastante inteligente e com informação. Então, até eu que tenho a obrigação de controlar o programa, me envolvi de uma certa forma que a gente estourou o horário. Então, eu praticamente, ela já me falou aqui 2 vezes, a gente tem que encerrar, né? Então, mas a gente não falou do São João de Arco Verde. E eu precisaria falar disso. Então, eu faria a mesma pergunta para os 3, fecharia depois com o nosso Cazuza Galino, que vai falar especificamente da nossa reunião lá da próxima quarta-feira, mas eu perguntaria para Pedra Tour, para Marcos Turismo e para o hotel e para a rede aqui de hotéis, que tem como carro-chefe o Marcos Hotel. Como eu perguntaria aqui, qual o relacionamento da sua empresa, Marli, Marcos, qual é o envolvimento, como vocês funcionam durante o São João de Arco Verde? Qual o relacionamento de vocês com o São João de Arco Verde? Vocês já são daqui. O hotel não, o hotel tudo bem, o hotel já deve estar até lotado. Até essa pergunta que eu ampliaria para ele é uma lotação, como a gente diz, o São João vai do dia 14 até o dia 28, né? 15 dias de festa. Lotação para 15 dias ou é lotação específica, pontual? Mas como funciona a agência de turismo durante o São João de Arco Verde? É em parceria com outras agências, porque você leva o pessoal daqui para Caruaru, mas como é que você traz o pessoal de Caruaru para cá, de Recife? Como funciona? E aí eu peço para todo mundo ser muito breve, porque praticamente o programa já terminou, né? Há um exemplo, né? Para esse ano, eu tenho colegas, né, de agência em várias cidades diferentes, e tem um colega, que é Diogo Tu, que ele viu a propaganda, né, de Arco Verde e ele ficou interessado no forró, né, na caminhada do forró. E ele me ligou e perguntou: Marli, me explica como é, porque eu gostaria de colocar na agenda. Então, eu expliquei para ele, passei todas as informações, vídeos, enfim, tudo que eu tinha.
e ele incluiu a agência dele, aliás, a caminhada do forró na agenda dele. Então, assim, a gente vai, nesse dia, vai ter esse grupo que traz pessoas de Camaragibe, de Recife. Então, assim, o que eu posso, eu também tenho uma colega em Recife que faz traz, ela todo ano traz aqui para Arco Verde, fica hospedada. Normalmente ela vem mais de uma vez, mais de uma noite para cá. Vem, se eu não me engano, esse ano ela vai vir 4 vezes. Então, assim, o que eu posso fazer nesse sentido é oferecer essas informações, sabe? E aí eles trazem. E aí, enfim, eu já tenho... Você dá o suporte? Não, eu dou suporte mais de informação, né? Agora, aqui não é muito necessário, porque eles vêm com ônibus, né? Vans de lá. E aqui, exato. E aqui tem toda a programação. Eu tive uma dessas pessoas que antes de me conhecer, ela disse que já levou um grupo de pessoas para a Pedra, e quando chegou lá, ficaram todo mundo no pé da laje, sem poder subir, porque ela não deixou, porque não conhecia, e porque também não sabia que tinha uma agência, né, que pudesse recepcionar. Perfeitamente. Ok. Né? Marcos, e como é que funciona a Marcos Turismo durante o São João de Arco Verde? Qual é o papel dela no São João de Arco Verde? Albérico, eu tenho recebido muitos contatos de pessoas, principalmente de Recife, me perguntando em relação ao São João de Arco Verde. Porque, você sabe, o alcance das redes sociais, né, é infinito. Então, muita gente vê, né, as nossas mídias e muitas pessoas, inclusive essa semana, me perguntando sobre o São João de Arco Verde. Você faz viagem para lá, para o São João, e para eu ir buscar um grupo em Recife, ficaria inviável. O que é que eu faço? Eu faço justamente o que Marli passo as informações do que vai acontecer aqui em Arco Verde. E indico parceiros que a gente tem lá em Recife para fazer o transporte lá para cá. E, aproveitando a sua pergunta, eu tenho o desejo, que a gente já tinha conversado anteriormente, de criar uma rota aqui em Arco Verde. Como eu já disse, eu já conversei, foi na gestão anterior de Wellington, com Pedro, sobre isso, sobre criar uma rota turística. E a gente, quando o Rodrigo estava falando aqui agora, que o povo não sabe o que tem em Arco Verde, me veio a ideia que a gente pode também fazer a parceria com os hotéis. Por exemplo, a gente cria uma rota, saindo lá da Coabinho, das Irmãs Lopes, vindo para o Coco Trupé, isso é um exemplo. Depois, Coco Raiz, e finalizando no... Bodega da Poesia. Lá no Cruzeiro. Isso é um exemplo apenas. Então, qual era o papel do hotel? Informar os hóspedes, olha, tal hora vai passar uma van aqui. Uhum. Vai passar uma van. Então, assim, eu quero me colocar à disposição de você, Alberto, que é uma pessoa muito envolvida com turismo, e também aos órgãos públicos, para a gente trabalhar essa ideia. Se for necessário, a gente inicia até, né, cortesia, né, pro bono, como se diz, para começar a divulgar Arco Verde, que é o que o Rodrigo falou ali. Divulgar Arco Verde. Porque você chegar aqui hoje, talvez você chegue num bairro mais afastado de Arco Verde, perguntar se tem um grupo de coco, talvez não saibam que existe. Então, assim, eu tenho o desejo de fazer isso. Então, eu me coloco aqui à disposição para a gente trabalhar essa ideia e qualquer outra ideia que tenha também que a minha empresa se encaixe, que venha divulgar a cidade, que venha divulgar o São João, que venha divulgar a cultura. Eu estou aqui à disposição. Ok. O que o Turismo em Pauta puder ajudar, a gente vai tentar e a gente está à disposição para fazer isso. Rodrigo, rapidamente, né? Antes que eu receba outro carão aqui. Né? Carão é bom, esse termo antigo, né? Novo. Mas, Rodrigo, o Marcos Hotel está lotado, ainda tem vaga? Como é que está a situação do São João de Arco Verde, nesse período de 14 até o dia 28? Sim. Algumas datas já, acho que fim de semana, acho que não tenho mais vagas. Inclusive, nos motéis, eu também já tenho um motel que não tem vaga. Porque então, esse sistema extra-hoteleiro, vocês no São João, vocês às vezes colocam para... Diárias também. Tem gente que já fica lá conosco, já de alguns São Joões atrás. E a gente já não tem datas. Durante a semana,
A gente tem algumas datas também já bem preenchidas, mas durante a semana já é de praxe, a gente já está lotado, graças a Deus. A diferença do São João para os rede de hotelaria é com relação a essa procura nos fins de semana, né, que geralmente é maior, e também a questão da diária média, né, que é uma época que a gente consegue ter uma diária média maior. É natural isso. É Oferta e procura. isso, que é o que todos os hotéis do mundo inteiro trabalham com a questão da tarifa flutuante de acordo com a demanda, né? Então esse é o lado bom desse São João para a rede hoteleira. A questão da ocupação e a diária. Ok, então desejo muita sorte lá pro nosso Max, até para o grupo todo, né? Porque, como você já colocou, até o sistema extra-hoteleiro você também coloca à disposição da festa. Padre Cazuza, faça aí um convite para o Trade Turístico de Arco Verde participar do evento da próxima quarta-feira e fale já de como será a programação. É uma alegria e na pessoa do presidente Luciano Pacheco a gente convida, né, para esse momento de reflexão sobre o trade turístico e o comércio como um todo. A programação a gente começa a partir das 9 horas, né, com o café, que realmente a gente vai tomar um café, e 9h30 a gente vai ter um momento de reflexão. A gente está pensando em trazer pessoas para fazer uma reflexão sobre o assunto e abrir para o debate, porque o mais importante para nós são as ideias de vocês, escutar também os problemas, escutar os anseios, escutar as propostas, e assim o presidente da casa gerar um relatório e dar os encaminhamentos, até para que a gente já possa executar. Claro, a gente está dentro do contexto de festa de São João, mas é algo que a gente quer ir além do São João, pensar Arco Verde no turismo o ano todo, né? E a semana toda. Aí a gente vai frisar muito isso e a gente também vai contar com o seu apoio, Alberto, lá, com o seu expertise lá, entendeu? Todos estão convidados. Vai ser um momento muito rico, acho que o único até no estado, né? O encontro do legislativo com o pessoal do turismo, né? Que, na verdade, é como disse o vereador Luciano, ele que a ideia, a sugestão que eu dei, mas na hora ele pensou, ele disse, olha, isso é uma forma de você abrir um novo canal, né? Abrir mais uma porta, construir uma ponte para que o trade possa ter mais um interlocutor, que é a Câmara de Vereadores, porque o trade, Marcos falou aqui logo no início, é uma parceria com o poder público. Então, o poder público, quando ele se dirige ao poder público, é o poder executivo, porque Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou até de Cultura, no sentido de formatar algumas parcerias e tal. Agora, com essa reunião do próximo dia 11, quarta-feira, às 9 da manhã, é como se a Câmara de Vereadores estivesse abrindo uma porta e construindo uma ponte para abrir um novo diálogo com um novo ator dialogando com o trade turístico. Uma coisa que eu acho que é inédito, só em Arco Verde que vamos ter isso, onde o trade turístico pode formatar parcerias com o Poder Legislativo. Então, é muito importante essa reunião. Importantíssimo. Né? E seria muito, muito importante que ela fosse um sucesso. Né? Então, eu gostaria de agradecer a Marli. Marli estava extremamente preocupada com o programa, chegou aqui, tomou conta do programa, deu um verdadeiro show aqui, né? Um show à parte. Agradeço a Marcos. Marcos é uma pessoa que sabe onde o passarinho está cantando com relação ao turismo, porque ele falou com autoridade sobre turismo. Eu sou uma pessoa que entendo um pouco de turismo e a maneira como o Marcos fala, o passarinho cantou e ele sabe onde o passarinho está cantando. Então, Marcos demonstra conhecimento. Agradeço, Marcos, pela sua participação. Agradeço a Rodrigo, que também colocou de forma muito competente e profissional como funciona o sistema hoteleiro em Arco Verde e também como funciona a nível nacional. Falou aqui de Gramado e deu também boas ideias. Eu acho que esse é o tipo de debate que a gente pode prolongá-lo com uma segunda edição. Eu acho que a gente pode fazer
passado agora o período junino, a gente fazer uma nova reunião para a gente continuar discutindo, né? Com certeza. Eu trouxe aqui uma pauta que nem precisou de pauta, porque o assunto fluiu de forma muito natural. Então, foi um programa muito bom. Eu agradeço a todos, Marli, o nosso querido Padre Cazuza, Marcos, Rodrigo, e agradeço a você, nosso espectador, que está assistindo, que assistiu, evidentemente, mais essa edição do Café com Turismo, faz parte do contexto do nosso Turismo em Pauta, que é uma parceria da nossa página no Instagram, Alberco Turismo Arco Verde, com a TV LW. A direção foi de Zilma Maciel e nós convidamos você para o próximo programa na próxima semana. Muito obrigado e até lá.